não aceitaram a Cristo como Salvador, ou aqueles que também estão afastados dos caminhos do Senhor. E por isso, nesta noite, louvado seja Deus, iremos trazer uma palavra a respeito da salvação. Apesar de que, creio que a maioria dos irmãos que estão aqui já aceitaram Cristo como seu Salvador. Mas quem sabe tem alguém entre nós que ainda não fez uma aliança com Cristo. Ou talvez tenha alguém na sua residência nos ouvindo nesta noite. E nós, como servo de Deus, temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. E por isso, nesta noite, eu irei ler no livro de João, no capítulo 17, no versículo 1 ao versículo 5. Um texto bem conhecido no meio da humanidade. Louvado seja Deus. Aonde nos fala a respeito da oração sacerdotal de Jesus. E o texto nos diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Jesus Cristo aqui, louvado seja Deus. Nós observamos no livro de João, no capítulo 16, Jesus Cristo instruindo os seus discípulos a respeito da missão do Consolador. Louvado seja Deus. Falando para seus discípulos a respeito da sua despedida aqui na terra, quando ele cumpriu o seu ministério. Louvado seja Deus. E aí ele diz para os seus discípulos: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Louvado seja Deus. E aí ele diz para seus discípulos: vindo o Pai, e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Louvado seja Deus para todo sempre. E os versículos de 1 a 5 do capítulo 17, louvado seja Deus, ele começa dizendo que o instrumento da salvação é a cruz. Louvado seja Deus, quando ele diz: Pai, é chegada a hora. Louvado seja Deus. Essa era a hora em que ele daria a sua vida, louvado seja Deus, em resgate do seu povo. Louvado seja Deus. É por isso que nós, como servo de Deus, estamos aqui reunidos contando as maravilhas do Senhor. Louvado seja Deus, porque ele deu a sua vida em resgate da nossa. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E nós observamos dentro da Bíblia Sagrada, aleluia,
é que a cruz, ele é o momento crucial da redenção. Louvado seja Deus, porque foi na cruz que ele nos resgatou. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados ficaram da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Foi lá na cruz, aleluia, que ele, louvado seja Deus, abriu os portais da graça. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Foi ele lá na cruz do Calvário que nos comprou com o seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E nós observamos que a cruz, ele é o instrumento da glória do Pai. Nós observamos aqui o texto, aonde nos diz no versículo 5: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Louvado seja Deus para todos sempre. E nós observamos dentro da Bíblia Sagrada que nada glorificou mais o Pai do que a morte de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque na cruz o Filho, ele foi glorificado. Foi lá na cruz que o Filho, louvado seja Deus, revelou o seu próprio amor para com a humanidade. Lá na cruz, aonde ele teve compaixão, louvado seja o nome do Senhor. Na cruz, ele revelou o seu amor para conosco, louvado seja Deus. Aonde a própria palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, ele falou: ninguém tira a vida de mim mesmo, eu espontaneamente a dou. Louvado seja Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele foi entregue às autoridades romanas para morrer na cruz do Calvário, mas não foi aquele povo ou aqueles homens que tiraram a vida de Jesus. A Bíblia diz que ninguém tira a vida de Jesus, ele deu a sua vida espontaneamente, porque ele viu que no mundo não tinha um justo sequer e precisava de salvação. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E nós olhamos aqui o versículo 3 e o versículo 4, ele fala da essência desta salvação, aonde o texto nos diz que o Pai, Deus, ele deu autoridade para o Filho, para que o Filho conceda a vida eterna. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, ele recebeu do Pai, louvado seja Deus, esta autoridade de dar a vida eterna. Ninguém tem autoridade de dar a vida eterna, a não ser, louvado seja Deus, a quem o Pai credenciou para isso. Somente Jesus Cristo, ele foi credenciado lá na cruz do Calvário para dar vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E aí você pode perguntar: mas o que é a vida eterna? O próprio texto nos revela, louvado seja Deus, no versículo 3, aonde nos diz que a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Louvado seja Deus. O que é a vida eterna? A vida eterna é você conhecer a Deus, é você ter um relacionamento com Deus. Louvado seja Deus, porque se você estiver
vivendo uma vida, louvado seja Deus, de obediência em Cristo, de relacionamento, de comunhão com Deus, você irá participar da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer: apressa-te para encontrar o caminho da salvação. Louvado seja Deus. Apressa-te para encontrar o caminho da salvação. É isso que nós, como servos de Deus, temos anunciado todos os dias. Louvado seja Deus. Advertindo aqueles que não querem Jesus Cristo. Advertindo e dizendo: apressa-te para encontrar o caminho da salvação. Até porque a Bíblia nos diz que todos nós somos pecadores. O livro de Isaías, capítulo 59, e o versículo 2 nos diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O pecado, ele faz a separação entre Deus e o homem. Mas a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, na qual importa que nós sejamos salvos. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Mas para nos livrar das consequências do pecado, da morte eterna, Deus, ele concedeu um presente para mim, concedeu um presente para você. Louvado seja Deus. E você quer saber qual foi este presente que Deus, ele concedeu para você, que ele nos concedeu? Louvado seja Deus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 1, e o versículo 21 nos afirma, dizendo: ele dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Louvado seja Deus. Deus, ele entregou este presente para toda a humanidade. Louvado seja Deus, para nos livrar das consequências do pecado e também da morte eterna. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, aleluia. E o livro de João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Louvado seja Deus. Deu seu único filho em resgate da minha vida e em resgate da sua vida. Louvado seja Deus. E nós observamos dentro da Bíblia, aleluia, que a salvação, ela é apresentada unicamente pela graça. Você não vai encontrar outra forma de salvação. A Bíblia nos mostra que ela é unicamente pela graça. Louvado seja Deus. E nós observamos lá no livro de Salmo,